Benjamim foi o filho mais novo de Jacó. Ele era irmão de José e meio-irmão dos demais filhos de Jacó. Sua mãe foi Raquel, a esposa preferida do patriarca de Israel. A história de Benjamim está registrada no livro de Gênesis, entre os capítulos 35 e 49. E neste vídeo você conhecerá tudo o que a Bíblia diz sobre quem foi Benjamim. Então aproveite para se inscrever em nosso canal e ativar todas as notificações para não perder nenhum estudo bíblico por aqui. A Bíblia não fornece muitas informações sobre a vida pessoal de Benjamim. Em resumo, os textos bíblicos registram os detalhes que envolveram seu nascimento, sua posição privilegiada diante de seu pai Jacó, o episódio relacionado ao encontro entre José e seus irmãos no Egito e o fato de Benjamim ter dado origem a uma das 12 tribos de Israel. Por ter sido o caçula da casa, Benjamim foi o único entre os filhos de Jacó que nasceu na Palestina. O local de seu nascimento ficava na região entre Betel e Efrata. Ele era filho da esposa predileta de Jacó, Raquel. Nós sabemos que Raquel foi a mãe biológica de apenas 2 filhos de Jacó, José e Benjamim. Inclusive, a mãe de Benjamim acabou morrendo por complicações no parto. E na ocasião do nascimento de Benjamim, a Bíblia diz que Raquel lhe chamou pelo nome Benoni. Esse nome significava filho da minha dor. Os nomes naquela época tinham uma importância muito grande na vida de uma pessoa. Os povos antigos acreditavam que um nome expressava a natureza essencial e a identidade de alguém. Alguns intérpretes enxergam no nome originalmente dado por Raquel a Benjamim um tipo de presságio do futuro, em certo aspecto agonizante, que a nação teve de enfrentar na sequência da história bíblica. Seja como for, a verdade é que o choro de Raquel foi usado pelo profeta Jeremias para falar da aflição que abateria o povo da aliança. E mais tarde, Mateus aplicou esse mesmo lamento para retratar a tristeza das mães judias quando o rei Herodes mandou matar seus filhos. Mas voltando à história de Benjamim, o texto bíblico informa que Jacó não deixou que seu filho mais novo fosse chamado por aquele nome que havia surgido no pranto de Raquel. Então ele chamou o menino pelo nome Benjamim. O nome Benjamim vem de uma palavra hebraica que pode fazer referência tanto ao lado direito como à direção sul. Então o nome Benjamim pode significar filho da minha mão direita ou filho do sul, em conexão à região em que ele nasceu. E tradições judaicas também apontam Benjamim como o filho da velhice de Israel. Parece que Benjamim se tornou o filho favorito de Jacó depois do desaparecimento de José. Para Jacó, ele era o único filho sobrevivente de sua esposa amada, uma vez que o patriarca não sabia que José tinha sido vendido aos ismaelitas por seus próprios irmãos. Tempos depois, quando José já ocupava a posição de governador do Egito, Benjamim foi figura importante no reencontro entre José e seus irmãos. Num primeiro momento, Jacó enviou seus filhos ao Egito em busca de suprimentos por causa da grande escassez que havia naquele tempo. Contudo, Jacó cuidou de não liberar Benjamim para acompanhar seus irmãos. Jacó temia que alguma desgraça pudesse ocorrer ao seu filho mais novo. O texto bíblico fala sobre isso em Gênesis capítulo 42, nos versículos 3 e 4. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia: para que lhe não suceda, porventura, algum desastre. Quando os filhos de Jacó chegaram ao Egito, tão logo José os reconheceu. Mas José manteve sua identidade em segredo. Então ele interrogou aqueles homens até saber sobre Benjamim, e descobriu que seu irmão mais novo havia ficado na casa de seu pai. Em seguida, numa trama bem planejada, José exigiu que seus irmãos trouxessem Benjamim ao Egito. E para garantir que essa exigência fosse cumprida, ele manteve Simeão preso. O plano de José deu certo e, com relutância, Jacó permitiu que Benjamim fosse ao Egito. Nesse ponto, inclusive, Ruben, o filho mais velho de Jacó, se comprometeu a proteger Benjamim e garantiu a seu pai que entregaria seus próprios filhos caso algo acontecesse a Benjamim. No Egito, José ficou profundamente emocionado quando viu Benjamim, mas conseguiu esconder sua emoção para que seus irmãos não percebessem algo de estranho. Logo depois, José ordenou que fosse servida uma refeição a seus irmãos, e nessa hora, Benjamim foi favorecido 5 vezes mais.
Mas na noite anterior à partida dos filhos de Jacó do Egito, José ordenou que o mordomo de sua casa colocasse seu copo de prata no saco de mantimento de Benjamim. E no outro dia, Jacó mandou que a bagagem de seus irmãos fosse revistada até que o copo de prata fosse encontrado. E conforme o seu plano, parecendo Benjamim culpado, José então exigiu que ele ficasse no Egito como seu servo. E nesse momento, de acordo com o texto bíblico, parece que Judá assumiu a posição de liderança entre seus irmãos e se ofereceu a José para ficar como escravo no Egito no lugar de Benjamim. Mas tudo isso era um teste de José. Inclusive, a preocupação dos irmãos de José a respeito da segurança de Benjamim mostrava que, pelo menos nesse sentido, eles estavam mudados e haviam compreendido a gravidade do mal que tinham cometido anteriormente contra José, e por isso eram merecedores do juízo de Deus. Então, enquanto seus irmãos imploravam que Benjamim pudesse retornar com eles a Canaã pelo bem da saúde de seu pai, José revelou sua verdadeira identidade. E nesse momento, José e Benjamim se abraçaram com grande emoção. Após esses acontecimentos, praticamente Benjamim não é mais citado na Bíblia, pelo menos não de forma pessoal. As outras referências a ele são todas com ênfase em seus descendentes, a tribo de Benjamim. Na ocasião de sua bênção final, Jacó profetizou sobre Benjamim o seguinte: Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. Inclusive, a implicação da declaração de que Benjamim é lobo que despedaça pode ser vista na reputação de bravura que a tribo de Benjamim alcançou ao longo da história de Israel. Importantes personagens bíblicos foram descendentes de Benjamim, como por exemplo o rei Saul, Mardoqueu e sua prima a rainha Ester, e também no Novo Testamento o apóstolo Paulo. Além do filho de Jacó, há também pelo menos outros 2 homens citados na Bíblia com esse mesmo nome. O primeiro foi um líder de um clã guerreiro citado no primeiro livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 10. E o segundo foi um homem que viveu no período após o cativeiro babilônico e que provavelmente participou da reconstrução de Jerusalém. Ele é citado nos livros de Esdras e Neemias. E esses 2 homens também pertenciam à tribo de Benjamim. Então, em resumo, podemos dizer que Benjamim foi o último filho de Jacó, o filho de sua velhice, o segundo com sua esposa amada Raquel. E embora saibamos